Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou estar trabalhando aqui, né, passando algumas informações para vocês. Eu postei lá no portal, né, a lista de verificação, né, uns slides relacionados em PDF para ficar fácil para abrir. Conteúdo que a gente tem na apostila que eu encaminhei para vocês. Algumas pessoas chegaram a imprimir, outros estão acompanhando online, certo? Nas nossas aulas. Então, hoje a nossa aula vai ser baseada nessas listas, ok? Vou passando aqui os slides que eu já encaminhei para vocês, inclusive, ok? Lista de verificação. O que é, pessoal? É um recurso simples, mas porém de grande eficiência. Por que eu falo isso? A lista de verificação, você consegue com ela ter um controle, saber as necessidades, aonde tem que fazer ajuste, certo? Aonde tem excesso de algo, tanto seja em questão de atendimento, seja na linha de produção, certo? Seja na qualidade de um produto. Então são N as etapas. Uma das etapas que a gente pode até citar no dia a dia da gente, tá? Vocês podem estar utilizando uma dessas listas, eu vou citar duas hoje, que podem estar sendo utilizadas no dia a dia das suas tarefas, só para vocês terem uma ideia. Ah, professor, eu estou de quarentena, então, de quarentena da pandemia, então não estou trabalhando. Beleza, não tem problema. Ah, professor, eu estou trabalhando mais porque eu estou em casa fazendo home office e tal, e tá mais pegado para mim. Beleza, pessoal, tá bom? Mas enfim, a ideia é falar sobre lista de verificação, tá? Aí o primeiro texto aí fala o que é, né? Para que ela se aplica, tá? Tem esses slides também que eu já encaminhei para vocês. Também vou estar colocando no grupo do WhatsApp, tá bom? E vou também estar passando o link, que se vocês quiserem compartilhar com quem não está conseguindo acompanhar ou algo assim, eu acho que é interessante, tá bom? A lista de verificação simples, vamos começar por ela. Aí eu coloquei até no slide. Use para certificação de que os passos ou itens pré-estabelecidos foram cumpridos, para avaliar em que nível eles estão. Ou seja, para mim conseguir fazer um primeiro diagnóstico, eu preciso ter o quê? Uma lista de verificação, certo? Então imagine a primeira vez, professor, que eu vou fazer um pão. Beleza, você não vai confeccionar um pão lá, levar para o forno. Então você vai ter que fazer primeiramente a relação dos insumos que você vai utilizar, correto? Após você fazer essa relação dos insumos, tem as etapas que você tem que seguir, certo? Se você deixar passar do ponto, ou a temperatura do forno ficar muito baixa ou muito alta, o que vai acontecer com o pão? Ou o pão pode queimar, ou o pão pode não ficar no ponto, certo? Então, tem todo esse processo, querendo ou não, é uma lista de verificação e automaticamente você já faz dentro da sua casa. Então, quando a gente fala isso num processo dentro de uma indústria, dentro de um negócio, a gente pode utilizar esse exemplo, né? Um exemplo simples e fácil, certo? Ou seja, até o período de você, todo o processo de desenvolver, da mistura, levar ao forno, o tempo que fica no forno, tudo isso você tem mapeado há quanto tempo que eu tenho que deixar no forno, quanto tempo que eu tenho que bater ele. Então isso você já faz automático. Então imagine o seguinte, nesse processo você tem que fazer o quê? A lista de verificação para poder passar para alguém, para o quê? Para essa pessoa não cometer erro, não deixar passar do ponto. Ou mais ou menos um exemplo assim, eu posso dizer para vocês, tá? Eu tentei pegar uma prática do dia a dia, que como está todo mundo em casa nessa quarentena, acho que é interessante a gente utilizar esse modelo, né? É lógico que você tem que ter um princípio do que você quer verificar, certo? Você quer verificar a ordem da tarefa? Então você vai montar o seu formulário baseado naquelas informações. Ah, eu quero verificar conforme a mercadoria que eu trabalho em tal lugar vai chegando, qual que chega primeiro, qual que atrasa, às vezes aquela mercadoria que atrapalha para desenvolvimento de outro projeto ou de um outro processo. Então,
exatamente você fazer isso. A gente pode até usar exemplo também, muito simples aí, o pessoal do transporte, quem trabalha com roteirização, a gente fala, às vezes, principalmente quando eu que trabalhei na área, quando é a parte de hortigranjeiro, então às vezes o pessoal ficava esperando na central de abastecimento ali, na empresa que eu trabalhei, aguardando algum tipo de mercadoria que atrasava, ou seja, essa mercadoria para Rio, São Paulo, então chegava todas as mercadorias antes. E por último, um exemplo, faltava o tomate. Então, para eles não dispensar o caminhão sem a mercadoria, às vezes esperavam essa mercadoria chegar. Então, esse tomate que chegava mais tarde gerava todo um problema, entendeu? Então, eles começaram a fazer o quê? Essa adaptação, utilizando uma lista de verificação simples. De quê? Na rotina já pela manhã. Antes da atividade de processo, o que eles faziam? Eles já iam para a lista de verificação, fulano que chega mais tarde, vou ligar se está tudo certo, qual horário que vai chegar, fulano chega em tal horário. Então eles ligavam e confirmavam, tá certo, fulano não vai chegar o tomate hoje, não teve como. Então eles já se adiantavam, se antecipavam. Então um exemplo também que eu vivi e foi muito importante, eu acredito que todo momento, dentro da sua casa, ou dentro de onde você trabalha, há essa possibilidade. Aqui temos um modelinho de lista de verificação de ordem mantida. Como está a ordem mantida? Ou seja, as tarefas estão sendo executadas conforme determinado. Todos deixam o local de trabalho em ordem. Então aqui é de que? Dentro de uma organização, dentro de uma empresa, né, o órgão seja privado, o público, o ONG. Então essas etapas para saber se realmente aquilo ali está funcionando na ordem, se está a ordem mantida. Uma coisa simples, qualquer organização, até mesmo na casa de vocês, a gente pode fazer, quem tem filho, quem tem marido, tem irmão, fulano, você fez isso, fulano, você não coloca às vezes uma listinha, fulano faz isso, ciclano faz isso. Então é uma lista de ordem, para manter a ordem. Então acho que é bacana fazer um teste em casa para vocês pegarem esse costume, esse hábito que ajuda muito, tá, pessoal? Principalmente dentro de uma organização. Aqui eu coloquei a outra, que é a lista de verificação simples. Vai voltar lá rapidinho. Então aqui vocês podem usar o X, se vocês quiserem. Vocês podem utilizar também nesses links aqui. Ruim, bom, excelente. Um exemplo clássico que a gente vê, acredito que boa parte já veio, ou já ouviu falar, hoje a maioria das empresas estão utilizando, o exemplo Faça Fácil. O Faça Fácil, toda vez que você é atendido em qualquer um daqueles estabelecimentos, eles pedem para você apertar um botão de avaliação. Aquilo ali é simplesmente uma lista de verificação deles. Claro, não é uma manual, ela é toda informatizada, mas é uma lista de verificação, entendeu? E agora vamos para a lista de verificação de frequência, né? Isso é o quê? Para determinar a frequência que aquele erro acontece, tá? Normalmente, e o período? Qual o período que acontece? Então, esse normalmente é para você identificar mais fácil determinados erros que ocorrem dentro de uma organização, né? Ou como eu falei para vocês. Aqui eu coloquei até alguns tópicos aqui, né? O número de vezes que alguma coisa acontece, tempo necessário para que alguma coisa seja feita, custo, né, de determinada operação ao longo de certo período por tempo, impacto de uma ação ao longo de um dado período por um tempo. Ou seja, essa verificação, saber se, quando a gente usa tempo, o seguinte, vamos supor, eu fabrico lá a caneta. Essa caneta que é fabricada, ela normalmente, na lista de verificação, a gente faz, ela gasta 1 minuto, mas acompanhando pela a lista de verificação, se notou que no período de tal hora até hora, está demorando de 2 a 3 minutos. Então tem que descobrir aonde é esse ponto. Como que você vai descobrir essa falha? Através da lista de verificação. Ou seja, durante o processo, uma pessoa, que seja, estou citando um exemplo, vai marcar, vai ticar, foi produzido tanto por minuto, tanto. Então no decorrer de um dia, você consegue ver ali, de período a tal período, a produção foi menor. De período a tal período, a produção foi maior. Então você consegue fazer esta identificação, certo? Por isso é de frequência.
Aqui eu coloquei também, use, né? Tem essas informações, tá, pessoal? Lá na apostila também. Sobre desempenho aqui, né? E acompanhar defeitos em isso. Como eu tinha falado com vocês, normalmente para acompanhar defeitos normalmente ela é utilizada até uns tracinhos. Tem um modelo que eu vou mostrar para você, tá bom? Aqui explica como construir um formulário simples e fácil, tá? Tem um modelo logo à frente para coletar essas informações para realmente conseguir identificar. Às vezes, pessoal, você pensa o seguinte: eu não faço essa lista de frequência, mas porque está tudo certo. Quando você coloca realmente na prática ela, você começa a observar distorção de algumas coisas. Você quer ver simples? Pega uma lista de verificação, ou seja, pode ser até a simples ou a frequência, e faz da sua rotina do dia para vocês observarem. Se você segue ali a padrão, se é tudo no horário, se está tudo conforme o que você imaginou, que a mente da gente, né, é um computador, mas em si. Aí nós temos um exemplo de lista de verificação de frequência, de reclamações de clientes, né? Ou seja, durante os dias da semana, eu tenho de segunda a sexta-feira, a reclamação de atraso, né? A gente tem um quantitativo aí total de segunda a sexta-feira 35, a embalagem 10, atendimento 17, sujeira 2, o risco 6, quebra 15. Aí se a gente observar os dias com maiores conflitos e maiores problemas de início, de visão, vocês já podem observar que é o que? É o dia de segunda-feira, observem, certo? E o dia de quinta-feira. São os dias que mais tem frequência, ó, 27 e 29. Então, nesses 2 dias, alguma coisa está acontecendo para ocorrer tanto registro, tá bom, pessoal? Por enquanto é só isso. Na próxima aula eu vou estar elaborando uma atividade relacionada a esse ponto de lista de verificação simples e de frequência para estar passando para vocês, tá bom? Até mais, um abraço e um beijo no coração de vocês.